Hoje nós vamos falar com um tema que a gente já falou sobre isso, mas ele é tão importante que a gente está repetindo, justamente para pôr, né, na sua cachola. Desintoxicação em 3 níveis. Gente, depois de um tempo de trabalhando com a questão da saúde integrativa, né, de você ver o indivíduo como um todo, sistema energético, metabolismo, né, até a questão dos sintomas mesmo, a gente percebe que o corpo, né, ele precisa de produzir energia, tá certo, gente? Olha que interessante, ele produz energia, você sabe disso. Todo o seu corpo, todo o seu sistema, tudo que ocorre dentro do seu organismo precisa de energia para você poder produzir, para poder funcionar. Agora, quando ele pega nutriente para transformar em energia, tem um resíduo, né? Esse resíduo podemos chamar de xixi e cocô, tá certo? Esse xixi e cocô, ele pode, de certa forma, acumular dentro do organismo quando o corpo não é bem tratado, quando não tem uma boa água, atividade física, pensamentos, tem outros tipos de poluição, tá? E aí ele tem falha de funcionamento. Essa falha de funcionamento por um tempo vai gerar o sintoma. Você, com sintoma, por exemplo, arritmia, vai procurar o cardiologista. E a desintoxicação? E a limpeza do corpo, tá? Hoje, nós vamos continuar batendo na tecla dos 3 níveis de desintoxicação, porque, gente, os tóxicos que estão aí no teu corpinho, eles podem ter vindo diariamente, né, daqueles tóxicos que a gente adquire todo dia, tá? Seja da água, seja da comida, seja da poluição, tá? Nós temos tóxicos que nós vamos acumulando desde que a gente nasce. Nós usamos substâncias, né, com frequência, utilizamos produtos que têm metais tóxicos e isso vai acumulando no nosso organismo. Pode gerar problemas de funcionamento. E, gente, pasmem, nós temos os tóxicos hereditários que vêm na nossa informação genética, na nossa informação do nosso campo, certo? Que também influencia na sua saúde. Vocês já ouviram falar disso, com certeza, tá certo? E aí nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês como vocês podem atuar nesses 3 níveis de intoxicação. Para isso, vou chamar aqui na nossa live, quinta-feira, o Dr. Francisco Viana e a doutora Zaica Capita, para poder fazer parte dessa feiras, para poder conversar com vocês. Aí, doutor Francisco, Olá, maravilha. boa noite a todos aí, aqueles que chegaram agora, né? Você fez essa excelente introdução, aqueles que nos acompanham e aqueles que nos vão acompanhar futuramente, né, nas nossas lives. Então, boa noite. Hoje, presente, aqueles que já vêm adquirido, o hereditário, né? Aqueles que já estão conosco aí há bastante tempo, né? Entendeu? É isso aí, Davi. Você falou muito bem, né? Daquilo que é necessário no mundo moderno, né? Mas como é que era no mundo antigo? No mundo antigo, como é que era? Como é que era? Boa noite, Ilse. Como é que era aquele ser humano da Idade Média, né? O homem das cavernas? Ele tinha tóxicos, ele tinha poluição, ele tinha um meio ambiente diferente do nosso, mas mesmo assim ele também já acumulava toxinas, não é verdade? Sim. Aquele planeta que tinha vulcões, né? Os alimentos que não estavam tão limpos já vinham contaminados, não é? Então sempre foi esse jogo. Elimina a toxina, adquire toxina, não é? É uma coisa muito doida, né? Hoje, no mundo moderno, é terrível. Porque desde a hora que você acorda, o que acontece? Você está em contato com um mundo extremamente tóxico. São aquelas toxinas do dia a dia. E eu dou um exemplo para você, paciente que veio essa semana, né? Paciente
estavam muito bem. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? A doutora Zaica aí nos ajudando aqui a aumentar a compreensão desses processos, né? Muito bem-vinda. Que alegria, obrigada. Gratidão. Então, a gente estava falando então do mundo tóxico, né? Quer dizer, você levanta, vai escovar o dente, se a sua pasta de dente não for uma pasta de dente mais natural, taca tóxico lá, flúor e outras substâncias tóxicas. As senhoras que usam cremes, se não for um creme natural, cremes contêm uma série de produtos tóxicos. Aí vai tomar o seu café da manhã, não é? Se a sua água não for uma água para fazer aquele cafezinho, uma água de boa qualidade, está tomando uma água de má qualidade. Tóxicos também. Vai comprar aí um pãozinho. O pãozinho, muitas vezes, ele tem bromato para ele crescer, né? E a gente sabe, né, Davi, que o bromato ele dá problemas gastrointestinais, dá aftas na boca e dá também uma coisa muito interessante, dá espinha. Olha só. Tanto que o medicamento homeopático cálium bromato é um grande medicamento para espinha. Então, esse tóxico do dia a dia, que a gente chama de intox 1, é aquele que você deve sempre estar eliminando. Boa noite, Dr. Wagner Dioclesiano Ribeiro. Parabéns pela construção da nossa medicina em conformidade com a vida. Olha aí, vamos em frente. Esses tóxicos, nós temos uma solução interessante. Como que funciona isso? Com os Meriactive, chamado Detox 1. O que esse Meriactive faz? Ele vai ajudando o organismo, conjugando essas toxinas e fazendo com que elas sejam eliminadas de forma muito mais suave. Daí pergunta, ô Francisco, então o que é? Eu vou ter que tomar sempre esse Detox 1? Se você está intoxicado, sim. Se você toma cuidado, tem uma boa alimentação, não é? Já vê o corpo com uma integridade, né? Usa de produtos mais naturais, né? Uma boa água, bom alimento, né? Filtra muito bem as toxinas. Você mora num lugar mais saudável, você tem menos chance de ser intoxicado. Mas mesmo assim, o ar, né? Bem poluído. E nós temos a poluição também chamada eletromagnética, que vem pelos satélites, e essa poluição é extremamente malévola. Então, esse Intox 1, como é que ele foi concebido? Né? São dois infocêuticos juntos, que através dessa vibração e da conjugação, não é? Tem um efeito muito interessante. Ele alivia a carga toxínica do dia a dia. Mas isso não é novidade para ninguém. Você tem várias outras maneiras de desintoxicar, né? Lá na Ayurveda, naquela medicina Ayurveda, o pessoal chamava isso de Panchakarma. Veja bem, 6.000 anos atrás, já se pensava que você precisava desintoxicar. Na medicina chinesa, você também tem vários outros aspectos, né? E na medicina dos índios também você tem ervas que os índios utilizavam não somente para eliminar parasitas, mas para tirar toxinas, não é? Então, o que a gente pensou? Uma maneira suave, um produto sem álcool, para que você, diariamente, 10 gotinhas, 3 vezes ao dia, possa eliminar de forma segura, sem problemas, sem agravações, as toxinas do dia a dia. Não é interessante? Doutor Francisco, eu tenho uma experiência aqui para relatar a importância do Detox 1, né? A gente está falando aqui desse trio incrível de detox. O Detox 1, ele tem uma base, né, de atuação principalmente no baço pâncreas, né? E quando a gente fala do baço, as pessoas acham que é só energia e detox de substâncias químicas. Mas quando a gente fala no baço, a gente está detoxificando raiva acumulada que vai para depois para o estômago.
tá? Então, é um condutor de energia muito importante. Então, você que passou por algum tipo de distúrbio emocional, que sentiu muita raiva, aquele sentimento de insegurança misturado com raiva, utilize o Detox 1. Porque se você não utilizar, esse sentimento ele pode pegar a via do meridiano e subir, ir para o seu pulmão, ir para suas vias aéreas e causar uma gripe pesada, causar um processo de intoxicação, inclusive na sua manifestação cerebral de pensamento coerente, fazendo com que você fique meio obnubilado, sem coerência e sequência de pensamento. Tô certo, meu mestre? Corretíssima, sempre corretíssima. Então, é aquela pessoa que se intoxica, né? Ela também intoxica não somente o corpo, ela intoxica a parte emocional, não é? Então, tudo aquilo que você tem no dia a dia, né? Aquelas toxinas, né? Que a gente fala, né? Que vem pela orelha, passa de um lado, vai para o outro, né? Essas toxinas aí também são importantes, que você vai eliminando, né? Devagarzinho, e você também vai atingindo um nível de pureza interior. Não é interessante? Como a Zaika falou, o baço pâncreas é onde converge a energia da Terra. Não é? Essa energia da Terra é o centro das outras 4 manifestações dos elementos da acupuntura, não é? E eles perguntam, Francisco, por que você não fez só um produto, uma fitoterapia, uma coisa mais simples? Você foi buscar lá na acupuntura, né? No conhecimento da medicina tradicional chinesa, no conhecimento da homeopatia de ressonância, no conhecimento da biofísica, né? Um produto diferenciado. Porque o ser humano está mudando, o ser humano constantemente está evoluindo, não é? E essa evolução também gera processos bons, né? Ao nível do pensamento, da coerência, né? Mas gera também o que nós chamamos os resíduos da intoxicação tecnológica. Então, aqueles alimentos no passado, que você ia lá na vendinha, né, buscar, né, com aquela sacolinha de pano, lembra? Comer lá um pezinho de um pé de moleque, né? Ou aquele docinho colorido, que tinha algum conservante, mas muito menos. Então, nós, da nossa geração, eu já vou fazer 70 anos, nós tivemos a oportunidade de não ter tantas toxinas, principalmente na área alimentar. Hoje é um descalabro, não é? Então, o ar está intoxicado, a alimentação está intoxicada, o planeta está intoxicado. E depois está intoxicado também com a parte mental, emocional, não é? Que você diariamente entra em ressonância, né? Se você não estiver equilibrado, e essa toxina, as chamadas psicotoxinas, elas vão baixando de nível e interferem no funcionamento dos meridianos e dos seus órgãos. Não é interessante isso? Tá? Então, e é tão resposta, né, Davi? É uma resposta para esse mundo nosso, né? Esse Sim. mundo moderno, né? E é muito fundamental as pessoas se conscientizarem disso, tá certo? A gente falou na aula passada, na repercussão que deu de um vídeo que eu mostrei uma pessoa fazendo café com a água vinda da torneira, e foi um espanto para ela quando eu falei, por que você não usa o filtro ali do lado? Ah, mas eu sempre faço isso. E aí, gente, escuta, um monte de patologias que as pessoas têm hoje, que fazem com que elas tenham necessidade de utilizar medicamentos, é por um processo de intoxicação. Quando você se desperta nisso, você pode se ajudar mais. Você pode começar a ter um outro nível de consciência, que é o que a gente vem falando aqui o tempo inteiro, para você poder ajudar o seu corpo a se limpar e poder ter um funcionamento melhor. E é tão incrível quando você oferece, por exemplo, esses 3 produtos para os pacientes, eles começam a utilizar, eles relatam vários tipos de melhora.
tá certo? E aí alguém pode me perguntar assim, doutor Davi, utilizar esse detox 1, 2 e 3 pode melhorar, por exemplo, a testosterona? Pode. Porque muitas vezes as pessoas não estão produzindo testosterona porque o corpo está intoxicado, ele está travado, certo? Aí você não tem um funcionamento adequado celular, por quê? Porque tem um edema envolvendo essa célula, ela não consegue produzir adequadamente o que ela deveria fazer. Aí você começa a limpar, né? Começa a limpar, aí tem uma fluidez melhor, tanto da linfa quanto do sangue, e aí o corpo começa a jogar isso para fora. Gente, parece mágica, mas não tem nada a ver com mágica. É porque não nos ensinaram a pensar dessa forma. Nos ensinaram, sim, a gente pensar no sintoma, procurar o especialista daquele sintoma e tomar o remédio que o especialista passou. Ponto. Fim de papo. Mas não. Existe outra forma da gente abordar a pessoa que está pilotando um corpo, certo? E quando você acerta na veia, a pessoa ela fica tão grata, que é incrível. Por quê? Porque ela já passou tanto tempo tentando melhorar e não conseguia. E aí você, com poucas coisas, dá um nível de sensação de saúde diferente, tá? Então, desperta para esse processo de desintoxicação. Quer começar por alguma coisa? Detox 1, 2 e 3 dos Meriactive, vai lá no site, lê sobre eles e já inicia o processo de utilização. É básico isso. Doutor Davi tem uma pergunta aqui bem interessante, doutor Wagner, ele fala até o seguinte: como conciliar medicina tradicional chinesa, homeopatia, biofísica aplicada à medicina tradicional? Eu vou falar um pouquinho e eu gostaria que vocês dois complementassem, porque é exatamente, doutor Wagner, o que a gente faz aqui todas as quintas-feiras. A gente mostra para vocês que é possível a gente conciliar todo esse conhecimento em prol de encontrar essa terapêutica, essa clínica mais adequada para o paciente. Cada paciente chega na nossa frente com necessidades pontuais, individuais, específicas, como disse bem o doutor Francisco, com experiências emocionais próprias da vivência dele, próprias do arcabouço sinergético que ele pode suportar. Então, quando você concilia todo esse processo de medicina tradicional chinesa, homeopatia, biofísica, com os infocêuticos, todo esse processo de detox, conjuntamente com o conhecimento da medicina tradicional, você tem respostas extraordinárias. O seu paciente muitas vezes está travado de tanta medicação. Existe uma pasta na biofísica, que eu amo essa aula do Dr. Francisco, que fala exatamente sobre isso. De tanta medicação, o corpo trava. E ele fica ali oculto, ele não demonstra mais o que está acontecendo com ele fica silenciado, tá? E quando eu suprimo toda a resposta do corpo, eu não sei se o corpo está verdadeiramente saudável. Eu falo sempre isso, um corpo sem sintomas não significa que esse corpo está saudável. Doutor Davi, uma pessoa que não sua quando está fazendo exercício físico, é saudável? Não. Uma pessoa que ela não coloca para fora as toxinas, que ela não faz as necessidades fisiológicas, não defeca todos os dias, é normal? Não. A pessoa que não bebe água na quantidade adequada e essa urina ela sai extremamente intoxicada, pesada, ardida, é normal? Não. Pode até não estar doendo, mas não é normal. Então, o corpo fica suprimido com o excesso da alopatia. E a gente consegue, com esse equilíbrio, fazendo toda essa dinâmica de reorganização das terapêuticas para esse paciente, conciliando essa medicina maravilhosa naturopática, a tradicional chinesa, que estuda todo esse biofluxo de energia que nós temos, a parte eletromagnética de reorganização cérebro e coração, coerência. É muito importante ter coerência nos dias atuais.
Como lidar com tanta radiação, com tantos processos de Wi-Fi o tempo todo? A gente viciou tanto com essa utilização dos eletrônicos que até para tirar na hora de dormir parece que é um sofrimento. Eu vejo pacientes chegando no consultório que não conseguem tirar o celular de perto, não conseguem dormir se tira o celular do quarto. Gente, isso é um vício. O nosso corpo não pode ser dependente, a nossa mente não pode ser dependente. Nós precisamos compreender que nós fazemos parte da natureza. E para viver o fluxo da natureza, da saúde, é necessário desintoxicar. Desintoxicar iniciando principalmente pelos Meriactives, pela melhoria da água, pelo reposicionamento das frequências que você coloca dentro do seu corpo, dentro da sua casa. Mulheres, por favor, vocês são extremamente responsáveis pelo lar de vocês. Não quer dizer que os homens não sejam também, tá? Mas isso é bíblico. As mulheres, elas têm um poder de reorganizar a sua casa. Então, toxinas paradas como lixo, objetos parados, coisas que estão ali atrapalhando a saúde da família. Libere, tire, reorganize. Fique com o que realmente faz sentido para vocês. Outra dica muito importante que a gente fala aqui o tempo todo: o que você deixa entrar na sua casa. Obrigada, Dani, bem-vinda. O que você toca dentro da sua casa? Quais são as músicas que você deixa tocar dentro da sua casa, para os seus filhos? Na hora da alimentação, você deixa a televisão ligada. Isso é um absurdo, gente. É comprovado há muitos anos, só não vê quem não quer, que o nosso corpo absorve informação por plasmação de bioinformação. Nós somos muito mais água do que qualquer outra coisa. Dr. Masaru Emoto fez uma experiência linda provando que a água, ela absorve. Eu tenho também um estudo novo, que vocês logo vão ver isso, como a água capta e ela faz a cristalografia de toda a informação que eu exponho ela. Então, se eu exponho o meu corpo a palavras deletérias, se eu exponho o meu corpo a informações que não são benéficas, aquilo vai ser gravado, seja ouvindo, seja vendo, seja pela vibração do ambiente. Então, nós temos inúmeras formas de captar as informações, tá bom? Então, preste bastante atenção ao que você está fazendo com a sua saúde. Às vezes, você está alimentando direitinho já, seguindo uma alimentação legal, tirou as toxinas e continua adoecendo. E está adoecendo por quê? Porque continua assistindo filmes horríveis, continua ouvindo músicas que não são músicas, pelo amor de Deus. Fora que a afinação hoje em dia já está totalmente deturpada. Aí você pega uma música que prega sofrimento, tortura, traição, dependência química, isolamento, e fica repetindo. E vira um mantra, vira uma oração, vira uma súplica. Olha que ficha, pessoal. Presta atenção nisso. A saúde pode ser construída com pequenas atitudes. É o que a gente sempre fala todas as quintas-feiras. Como está o quebra-cabeça da sua saúde, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua individualidade? Como ter um relacionamento bacana se nem você cuida do seu corpo? Agora eu vou falar para aqueles que não cortam as unhas, que não se higienizam, não se depilam. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Parece uma brincadeira, mas não é. Como é que eu quero ter um cônjuge amoroso, fiel, carinhoso, se eu não me amo? Primeiro amor da sua vida tem que ser a essência divina de Deus que reside em você. E como é que eu manifesto esse amor? Cuidando de mim. Quando eu cuido de mim, esse amor transborda e alcança o meu cônjuge, alcança o meu próximo, alcança as pessoas que estão próximas de mim. O nosso coração em ressonância com o nosso cérebro, que é o processo
eletromagnético cria um campo gigante ao nosso redor, que inicialmente pode ser de 1 metro e ele pode chegar até 8 metros. Olha que coisa incrível! Quanto mais você organiza o padrão de vibração das suas células, do magnetismo do seu coração, mais você cocria, mais você transforma, você sai da escassez, sai do sofrimento, sai da doença. Você tem a capacidade dada por Deus da autocura dos seus órgãos. E utilizando essas ferramentas que a gente vem falando aqui o tempo todo, você facilita esse processo. Sozinho é difícil? Busque apoio. Busque os doutores integrativos, busque os terapeutas, busque as pessoas que estão despertas a cuidar de si mesmo e a cuidar do próximo. Não adianta buscar uma pessoa que não se cuida, que só fala. Ela tem que se cuidar. Ela tem que praticar e depois aplicar. Essa é a máxima. Não adianta você ir só pelo rótulo. O rótulo às vezes é bonito, mas é muito importante. Além do rótulo, você pegar o produto, abrir, sentir e falar, realmente, eu senti diferença. E a utilização dos Mary Actives vai propiciar isso para você, porque ele atua, vou falar agora do Detox 1, ele atua diretamente nessa liberação energética de toxinas que você está gravando ali no seu corpo, tanto toxinas físicas quanto toxinas vibracionais. Desperta para essa importância, pessoal. Chega de dormir. Vamos cuidar da nossa saúde hoje, construir esse quebra-cabeça de uma saúde real para envelhecer com qualidade de vida. Por que que o ser humano se desviou, então, dos aspectos saudáveis da sua vida? O que é que aconteceu? Primeiro, foi uma visão deturpada, né? Daquilo que o Davi falou, é tratar o sintoma, só o sintoma. Cada vez mais medicamento. Então, é uma culpa da polifarmácia, né? De entupir o indivíduo. Depois, é deixar a pessoa não ter a informação necessária para que ela possa, através dos seus mecanismos de reconhecimento, enxergar aquilo que está lhe fazendo mal, ok? E depois, à medida que você percebe que existe uma desintoxicação, o indivíduo fica mais livre para pensar, não é? Nós somos livres pensadores, a gente tem que entender isso, não é? Nós somos seres dinâmicos, não é? Nós temos em volta de nós o que nós chamamos o biocampo, que é extremamente fluido, esse biocampo, não é? Então, esse biocampo está interagindo com o meio ambiente o tempo todo, não é? Interagem com as substâncias, não é? Interagem com as vibrações e interagem com a luz, não é? Então, essa interação, que a gente chama de interação biofísica do biocampo, né? Quando você está intoxicado, ela é restringida, ela fica restrita, porque esse biocampo ele fica diminuído, ele fica concentrado, não é? Para a gente ter uma ideia do biocampo, a gente tem que imaginar o ser humano, né? Com toda os seus corpos sutis, e esses corpos sutis vibrando no meio ambiente, recebendo e enviando informação. Como? Através dos biofótons. E aí está a chave da nossa ciência através do Mary Active, que é ativar esses biofótons, que são pequenas quantidades de luz que correm pelo corpo, principalmente pelos meridianos, e trazem a informação de fora para dentro, de dentro para fora e de dentro para dentro. Então, se nós utilizamos o conceito dos biofótons, seja a acupuntura biofotônica que eu desenvolvi, se a gente pensa na biofísica, que é a parte energética que existe além da matéria, ok? Principalmente para os seres vivos. E se a gente pensa no campo, o biocampo, nós estamos vendo uma evolução de conceitos de vida, comportamento e medicina.
Então, é uma nova medicina que se abre, não é? Num campo extremamente amplo, que é a chamada medicina bioenergética. Então, é baseado nesses conceitos da medicina bioenergética que nós unimos a acupuntura, a biofísica, a biorressonância, não é? Na maneira especial de preparar esses produtos, não é? De forma única, indelével, que nós conseguimos os resultados muito interessantes. Por exemplo, pode ver o paciente que começou a tomar há um mês os detox 1, 2 e 3. Aí eu perguntei, e os outros medicamentos? O doutor, até esqueci. Ele estava tomando um monte de remédio, porque ele começou a se sentir tão bem, melhorou o intestino, comia melhor, a azia passou, a pele ficou melhor, ficou mais macia, né? Mais sedosa, né? A visão melhorou, aquela nuvem que ele tinha visual melhorou. Ele falou, mas o que é isso, doutor? Eu estou tomando uns negócios para desintoxicar e eu melhorei de uma série de sintomas e esqueci de tomar os 3 medicamentos que eu tomava, inclusive um era medicamento cardiotônico, né? Medicamento do cardiologista, não era aquele famoso, era um outro. Eu falei, veja bem, que aqueles medicamentos que você estava tomando estavam mascarando o sintoma. Então, se eles estão mascarando o sintoma, quando o fluxo desses meridianos começam vamos dizer, a funcionar melhor, esses sintomas somem e as toxinas que tem em diversos níveis, como a gente caracteriza, né? Elas vão sendo eliminadas de forma natural, não é? E você começa a se sentir muito mais vitalizado. Uma coisa interessante, Davi, que os pacientes relatam, todos, sem exceção, melhora da disposição, melhora do sono, melhora da sua atitude mental, a mente fica mais clara, não é? Não tem nada mais gratificante, né, para a gente que está desenvolvendo esse tipo de visão, que é em 3 níveis, né? Sendo que o nível que as pessoas ainda não perceberam, que é o nível hereditário do Detox 3, é muitíssimo importante, né? E o Detox 2 é tudo aquilo que você, na sua vida, né, doenças, infecções, medicamentos, traumas que você teve, que vão estar trabalhando para isso ser desintoxicado. Doutor Francisco, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, o Detox 3, né, que vai atuar na questão dos tóxicos hereditários. Na teoria, a gente precisa fazer uma vez só? Olha, a gente sempre recomenda, né, fluxos de 2, 3 meses em repetição dos 3 detox. Mas o hereditário, ele é muito interessante porque essas toxinas elas vão ficando diluídas com o tempo. Da mesma forma que aquela emoção que você teve hoje não está tão vívida no seu coração, ela está lá, quietinha, né? Ela se diluiu, mas ela também incrustou ao nível da ressonância do DNA. Principalmente, a gente observa que o núcleo da célula tem poros. E esses poros estão ligados com o retículo endoplasmático, que é onde você faz essa comunicação entre o núcleo da célula e o citoplasma, que é a parte, vamos dizer assim, onde tem as organelas dentro da célula. Então, à medida que você vai fazendo essa vibração, aquelas toxinas que estão muito diluídas, por isso o Detox 3 trabalha num nível energético muito alto, não é? Aquelas toxinas que estão aderidas ao núcleo celular, não é? Diferentemente do Detox 2, que estão aderidas na membrana celular, né? Através dessa vibração que os Meriactive proporcionam, elas vão se quebrando e o retículo endoplasmático, que é essa ligação entre o núcleo e o citoplasma, vai limpando essas toxinas, como se fosse um pedaço pequenininho daquilo que nós chamamos a matriz extracelular. Doutor Francisco, a gente tem também a possibilidade de uma contaminação pelo campo, tá? Porque muitas vezes você não está em ressonância com aquele campo hereditário, mas algo que aconteceu, às vezes um problema familiar, sei lá, um suicídio na família, ou teve
ali um adoecimento, você acessou um padrão, gente. Nós temos basicamente o funcionamento por frequência, energia e vibração. Se essa vibração ela foi ativada no campo familiar, você fez ressonância com aquela dor, aquele sentimento, aquele pensamento, mais uma vez, pensamento elétrico, sentimento magnético, entrou em você aquele impulso, você sintonizou numa faixa de frequência. Aquele poder informacional pode sim fazer ressonância com a membrana, com o núcleo da célula, com toda a sua estrutura, gerando ali uma intoxicação de acesso hereditário que antes não estava manifesta em você. Olha que coisa incrível. Então não quer dizer que não... Zaica, esse também é o Detox 2. Funciona o 2 e o 3. O 2, você recebeu essa informação durante a sua vida, e o 3, que é aquela coisa que vem da ancestralidade. Exatamente. Entendeu? Lá um trauma que teve lá no passado. Ou, veja bem que interessante, muitas pessoas têm deficiência de oligoelementos, não é? Tá? Então, esses oligoelementos, como é que aparece? Lá atrás da família, lá no passado, o antepassado vivia num lugar onde realmente não tinha aquele elemento. Vamos supor o lítio. E isso foi passando geração por geração. Quando a pessoa chega nessa geração, ele tem déficit de lítio. Por quê? Porque interrompeu esse fluxo informacional por déficit, não somente oligoelemento, mas o aspecto energético do oligoelemento. Então essa pessoa pode estar deprimida, não é? Aí você fala, eu preciso tomar lítio? Pode tomar, não tem problema nenhum, vai fazer muito bem. Mas você pode melhorar a sua absorção fazendo a desintoxicação. O organismo é sábio, ele sabe o que você precisa, não é? Nós temos 3 tipos de manifestação. A manifestação constitucional, que é a sua constituição. Como você foi formado, né? O que você tem mais? Tem mais cálcio, tem mais fósforo, etc., a chamada constituição carbônica, ou tem mais fluórica, né? Que é aquele que é o mais molenga, né? Ou a constituição tuberculínica, que tem problemas pulmonares. Isso a gente sabe da homeopatia. E depois nós temos as diátases. É a maneira como essa constituição vibra no meio ambiente, não é? Ou por excesso, né? Por irritabilidade, né? A chamada diátese hiperativa, ou por desagregação, que é a grande maior parte das pessoas que estão vivendo agora, não é? Quer dizer, é uma diátese desadaptativa. Quando você começa a desintoxicar, o seu organismo tem mecanismos de readaptação. Olha só. E a gente sabe que o mais profundo de tudo, né, Zaica, é o instinto de sobrevivência. Pode acontecer o que for, né, Davi? Pode acontecer tudo, mas o organismo dá um jeito de você sobreviver. Então, a última coisa que você perde é o instinto de sobrevivência. Quando você se desintoxica, o que acontece com esse instinto de sobrevivência? Ele amplia, dá direcionamento, melhora as suas decisões, não é? Então, não estamos falando só numa coisa material de conjugar. Nós estamos falando num aspecto energético, né? Ou psicoenergético, né? Nós vamos estar aí no Congresso de Psicometafísica, na semana que vem, em São Paulo, falando a respeito disso, que é o aspecto, esse que você falou, do campo, da interação do campo, não é? Como a gente não pode fugir de determinadas situações, não é? Às vezes, você está lá e a pessoa vem te abraçar e você fala, pô, peraí, né? Não dá para você empurrar a pessoa, não seria educado você fazer isso, né? Mas você, com a mente, você dá uma segurada para aquele abraço não ser tão tamanduá da Silva, não é verdade? Não é um abraço de tamanduá, não é? Quer dizer, essas coisas do campo energético, da vivência, né? Da limpeza, né? Que a gente chama a limpeza energético-psicossocial, ela vai sendo acompanhada à medida que você vai evoluindo, né? Na sua maneira de se apresentar perante o mundo.
perante você e perante os seus semelhantes, não é? Às vezes, né, que nem às vezes até vou falar para o Davi, o pessoal acha que eu sou um pouco crítico. Realmente, eu sou crítico, sabe por quê? Porque eu sou autêntico, entende? É na minha autenticidade que às vezes a pessoa confunde com uma crítica direcionada. Mas não leve isso ao nível pessoal. Leve isso ao nível da autenticidade. Pessoas autênticas, elas às vezes dá aquela chapada. Não tem jeito, não é? E quando você perde a autenticidade, você está sendo direcionada de fora para dentro. Lá para dentro. Doutor Francisco, Quando você é direcionado de dentro para fora, essa autenticidade também é um fator que vai impregnando todas as suas células e vai trazendo você para um nível de compreensão um pouquinho mais assim aberto para o mundo, né? Tem uma pergunta aqui muito importante da Patrícia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. E ela está querendo saber aqui como é feita essa desintoxicação. Patrícia, a gente está falando aqui dos infocêuticos. Para quem está chegando agora, estou vendo muita gente nova chegando, passando pela nossa live, que é uma live aula que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. Os infocêuticos são produtos que trazem toda a base energética da natureza, tudo o que permeia o nosso universo animal, mineral, vegetal, a nível informacional. E eles são colocados nesse produto, tá? Que não tem álcool, é um produto que criança pode utilizar, com uma base glicerinada. É um produto lindo, maravilhoso, que veio dos estudos da Alemanha com o Dr. Francisco. Então, só existe 2 tipos de produtos desse no mundo. Um produzido na Alemanha, pelo Dr. Bodo e a equipe da escola alemã, e no Brasil, pelo Dr. Francisco e a equipe Meriactive. Então, assim, é algo muito bonito, é algo que traz para o nosso corpo uma bússola, traz para nós o GPS energético dos nossos meridianos. É como se fosse o mapa mundi, o nosso corpo, e você quer chegar naquela ilha mais deserta, lá do sul da Itália. O que você vai fazer? Você vai buscar ou um mapa escrito ou um GPS, você vai buscar essa informação. E para o corpo, como buscar esse mapa primordial? Dentro dos meridianos, que aí, ali nos meridianos, esses rios percorrem essas águas de luz, como o Dr. Francisco falou antes, que são esses biofótons, tá? Esses pequenos pacotes de energia ultra fraco, a gente vai encontrar esse termo ultra fraco, luzes ultra fracas que o nosso corpo emite. Tem nada de fraco, tá? Escrito assim no artigo científico, vocês vão encontrar. Pacotes de luzes emitidas em formato ultra fraco pelas células, pelas organelas, pelas estruturas corpóreas. Vocês vão ver assim escritos nos artigos científicos, isso é comprovado. Então, quando eu quero trabalhar nessa base primordial, eu vou usar os infocêuticos. Depois dos infocêuticos, numa outra camada, eu vou usar o quê? A homeopatia. Depois, numa outra camada, eu vou usar o quê? A fitoterapia, a naturoterapia. Então, assim, são inúmeras as terapias, mas de primórdio, para auxiliar você a desbloquear, eu recomendo os infocêuticos. Quem nunca utilizou, utilize, gente. É uma experiência linda, muito especial, e seu corpo vai agradecer com certeza. Então, lá no nosso site, a gente tem aulas, a gente tem os sintomas que você pode ver, aí tem as explicações. Agora temos trios, né? Que nós estamos fazendo conjugações dos diversos infocêuticos para determinadas situações energéticos patológicas, né? Para dar, assim, um pouco mais de abertura, né? Para que você possa se situar, não é? Diferentemente do conceito que as pessoas veem hoje em dia, né? Chamados produtos informacionais, os Meriactive também são produtos informacionais, mas são informacionais que atuam pelos meridianos da acupuntura
através da liberação de luz dos biofótons, não é? Então, não é somente uma informação direcionada, mas é uma informação muito mais ampla, né? Porque ele é composto do reino mineral, vegetal e animal, ontofilogenético, quer dizer, ele vai acompanhando a evolução, né, da criação do universo, né, no caso da Terra, e ele vai também provocando uma ressonância de efeitos que são muito interessantes, né? Então, essa conjugação desse pensamento dos biofótons, da ressonância, do fluxo de luz pelo organismo e da propriedade que os sinfocêuticos têm de conjugar toxinas, né, é uma coisa muito interessante e é extremamente atual, porque o mundo atual precisa. E você que está ouvindo a gente, passe para os seus amigos, familiares, para que eles tenham uma noção da importância desses níveis de desintoxicação e eles experimentem e vão, através da sua própria experiência, relatar-nos as melhoras que a gente tem. A gente tem alguns depoimentos muito interessantes, né? Quer dizer, na realidade, esses depoimentos vêm de forma espontânea, o que é muito gratificante para a gente, né? Doutor Francisco, eu lembrei de uma pessoa que me perguntou assim, tem a ver com religião? Tem a ver com espiritualidade? Tem a ver... Gente, não tem a ver com religião, não tem a ver com dogmas, não tem a ver com preceitos religiosos. Tem a ver com estrutura de base. A gente precisa se limpar de alguns preconceitos, de algumas crenças que colocaram na gente, crenças limitantes, crenças que nos afastam da saúde verdadeira, que nos colocam na prisão de algumas religiões que manipulam a cabeça dessa pessoa para que ela seja dependente. Gente, presta atenção, quanto mais próximo da natureza você estiver, mais vida você vai ter. Então, assim, pelo amor de Deus, ponha o pé no chão, beba água viva de verdade, para de beber água engarrafada, para de se afastar e de se encapsular, chega de tanto plástico. É muito importante esse processo de bioinformação, de reconexão de luz com os nossos meridianos, com as nossas células, com a nossa estrutura matriz vibracional. Quanto mais você se conecta com o Criador, com esse Espírito Santo que vive dentro de você, seja qual for a sua religião, mais você vai ter intuição, mais você vai ampliar as faculdades elevadas da sua mente, do seu ser, e o seu próprio corpo vai se sentir seguro em te dizer: eu estou com medo, eu estou guardando ódio, eu estou guardando raiva, eu estou com ressentimento, me ajude a limpar esse ressentimento, essa tristeza que eu tenho lá da infância. O seu corpo vai te pedir. E com os Meriactives, você pode iniciar esse processo de reprogramação dos seus meridianos. Eu utilizo muito a reprogramação mental, mas também a reprogramação celular, energética, vibracional. Para isso, a gente utiliza as terapias. Além da fala, a gente vai na questão celular. Tem crenças e doenças que são programadas no corpo pela fala. Mas existem doenças e crenças que são programadas pelo campo e pela vibração. Então estejam com a mente muito aberta para entender esse processo informacional dos Meriactives, que não tem nada a ver com religião, tá, gente? E a gente vai fazer um convite agora, que nós estamos terminando a nossa live, né? Já falamos bastante coisa, falamos do Detox 1. Depois a gente vai falar do Detox 2 e do 3 mais aprofundado, né? É que nós estamos aí com um seminário de Biofísica Aplicada à Saúde, Terapia de Informação Biofísica segundo a Escola Alemã, não é? A gente faz parte aqui no Brasil, né? Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, aqui em Campinas, presencial, não é? E as inscrições estão abertas, e aí a gente vai estender um pouco esse desconto, né? Que a gente dava até fim de julho, né? Para fim de agosto, para que as pessoas possam se beneficiar disso, entendeu? Então, venha conosco,
Vai ter vários palestrantes interessantes, não é somente o Dr. Francisco, temos a doutora Zayka, temos o Davi, temas muito interessantes, ampliando a sua visão. Doutor Francisco, Oi. estão perguntando aqui, aonde faço a inscrição? Então, no site meriactive.com.br, nós temos lá um local para inscrição. Aí a gente pode colocar depois para você aí diretamente o link, né? E é interessante também para a gente ter esse aspecto ventilado, não é? E nós vamos então desenvolvendo pouco a pouco, né? Batendo nessas searas aí da parte energética, da parte estrutural, não é? E trazendo, né, pouco a pouco, você para uma medicina mais bioenergética, mais natural, mais sensorial, não é? Que é realmente a medicina para hoje. A gente poderia falar do futuro hoje? Não. É a medicina para hoje, sem desprezar nenhum outro aspecto que se possa falar da regenerativa, etc., mas abrindo a possibilidade para novos conhecimentos. É isso. Conhecimentos novos que, na realidade, já foram antigos, que precisam ser desvendados e revelados de uma forma biofísica, concernente, e que você possa compreender de forma ampla e beneficiar você, se você é terapeuta ou médico ou da área de saúde, os seus pacientes, os seus familiares, né? E até o seu vizinho. Põe a live para ele ver, né? Ele vai gostar, tenho certeza, né? Isso aí, gente. Olha, quanto mais a gente entende as raízes que estão gerando o seu corpo, a sua saúde, mais a gente vai poder agir de uma forma mais assertiva, certo? Então, ó, a ideia da desintoxicação é uma ideia que a gente vem batendo nessa tecla há algum tempo. Experimente esse trio detox, certo? Depois, procure o Dr. Francisco via o www.meriactive.com.br, dê seu depoimento. Quanto mais pessoas souberem do seu sucesso, elas também vão ter a oportunidade de serem bem-sucedidas na saúde também. E o detox faz parte dessas raízes. Então, convido todos vocês a despertar para isso, a estar conosco no seminário de biofísica aplicada à saúde. A gente vem aprendendo também, eu e a doutora Zayka, é extremamente fantástico nós estarmos despertando para tudo isso, para esse mundo eletromagnético que cerca o corpo humano, que cerca as nossas células, tá ok? Venha conosco, setembro, ali em Campinas. Eu deixei fixado aqui o telefone, se você quiser entrar com o WhatsApp para fazer a sua inscrição. Um grande abraço para vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 20 horas no nosso momento de biofísica, né, doutora Zayka? É isso mesmo, com muito amor. Até breve. Vamos lá. Vamos com alegria, com amor no coração. Vamos seguindo em frente. Porque é assim que a gente consegue progredir, não é verdade? É isso mesmo. Doutor Francisco, muito obrigada mais uma vez. E até a semana que vem. Abraço, Davi. Abraço, Zayka. Dúvidas pode chamar no meu privado, tá, gente? Está acabando a live. Beijo no coração. Grande abraço daí. Beijo, doutor. Tchau, tchau. Tchau.